Bom, então esse aqui foi o código das aulas anteriores, mas eu não vou mexer aqui agora, tá? Eu vou fazer de um jeito que ele consiga rodar de forma independente, tá? Então para quem quer implementar apenas essa função vai funcionar, e também eu vou mostrar como juntar o novo código nesse aqui depois para quem quiser usar integrado, as duas formas, tá bom? Então eu vou usar aqui um bloco de notas de novo para a gente entender melhor. Tá, então aqui eu vou, essas colunas que a gente não está mais usando, eu vou logo excluir elas. E então eu vou começar aqui do começo de novo, tá? Eu vou fazer aqui de um jeito mais simples para que você consiga entender ele e depois adaptar de acordo com o seu projeto aí, certo? Aí depois a gente dá uma passada aqui para a forma padrão da linguagem, né? Para começar a gente vai então declarar as variáveis, tá? Como eu vou fazer tudo do começo de novo, eu vou então pegar essa variável dessa planilha toda aqui. Porque sempre que eu precisar de algum dado aqui da planilha, então eu vou chamar apenas a variável que contém os dados dessa planilha. Então no caso o nome dela é página 1, vou copiar aqui. E essa variável ela vai receber esse dado de onde? Aí eu tenho que informar todo o caminho, né, para chegar até aqui. Que no caso, olha, aqui, né, do Google Planilhas. Então eu vou chamar aqui o app de planilhas. E uma vez dentro do app de planilhas, vamos pegar a planilha ativa, no caso essa que a gente está usando aqui. E em seguida a gente vai pegar, no caso, a planilha que contém esse nome aqui. Porque dependendo se tivesse outras páginas aqui, aí a gente teria que referenciar exatamente qual é o nome da página específico, tá? No caso aqui, páginas também são chamadas de planilhas aqui no algoritmo. Então nesse caso eu vou pegar a planilha pelo nome. E o nome dela é o nome que a gente copiou daqui. Certo? Então sempre que eu referenciar essa variável página 1, eu estou me referindo que é a toda essa planilha aqui. Outra variável que a gente vai precisar é de uma variável que guarda esse valor aqui, ó, da soma verificada. Lembrando que essa aqui é uma fórmula que está contando todos os valores aqui, olha, dessa coluna. Como isso daqui ele vai me retornar um valor maior do que 1, sempre que tiver algum dado aqui que seja diferente, no caso como tem um diferente aqui, ele está me retornando 1. Nesse caso eu poderia simplesmente fazer uma verificação se todos os dados dessa coluna são iguais aos dados dessa daqui. Se fosse diferente, então me retornaria alguma coisa aqui e assim eu não precisaria usar essa coluna aqui. Mas já está feito assim, foi o que me veio à cabeça. Vai ficar assim mesmo. Então eu vou criar essa variável aqui, soma verificada. E agora então eu já vou puxar essa variável de dentro dessa outra variável aqui, que no caso é a planilha, certo? Então ela vai receber a página 1, que é essa planilha aqui, né? E uma vez dentro dela a gente vai então pegar a posição que está essa célula aqui. No caso aqui, essa célula está na linha 2, na coluna 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vai estar na coluna 6. Então vamos pegar a posição. Linha 2, coluna 6, tá? Então uma vez dentro dessa célula a gente então vai pegar o valor que está lá dentro. Bom, então aqui vai ser então a execução do outro código que vai fazer o novo envio desse e-mail. Então eu vou chamar aqui de status, porque no meu caso é o status do pedido. Aí você coloca o nome que se adequa aí ao seu projeto. E então a gente vai escrever o código aqui dentro. E na verdade a gente só quer que esse código execute se aqui tiver um valor maior do que 0, né? Porque se todos aqui estiverem iguais,
Então, aqui vai estar 0 e a gente não quer estar enviando e-mail, sendo que nenhum status foi atualizado, certo? Então a primeira verificação que a gente vai fazer é se o valor aqui é maior do que 0. Para isso a gente usa o se. Então eu vou verificar, olha, se essa variável aqui é maior do que 0. Então se a resposta for sim, aí ele continua o código e executa o que tiver aqui dentro. No caso, se a resposta fosse não, então ele já, no caso, já pularia aqui para o final do código, tá? E não envia o e-mail. Certo, então aqui, como a gente vai fazer essa verificação linha por linha, para ver se cada linha, essas duas colônias são iguais, então a gente tem que fazer um loop. Esse loop ele começa na linha 2 e ele vai rodando em todas as linhas enquanto tiver a linha preenchida aqui, ó. Então ele vai sempre começar na linha 2 e vai até a última linha. Nesse caso, então, eu vou mudar essa fórmula, porque eu não quero que fique aparecendo esses valores aqui que a gente não está usando. Porque senão ele vai fazer a verificação até a última linha, e a última linha no caso está sendo essa aqui. Então no caso aqui eu vou colocar uma outra condição, eu vou tirar essa que já está aqui, colocar ela depois. Eu vou verificar primeiro se essa célula aqui, ela tem algum valor, quer dizer, se tiver vazio, então eu não preciso colocar nada lá na frente. Então vou selecionar toda a coluna aqui e vou perguntar se ela é igual a 0. Aliás, eu vou perguntar se ela é igual a vazio. Porque se for vazio, então continua vazio. Porém, se não for, então aí é que eu coloco aquele outro se, o que já tinha antes. Aí eu vou colar o valor que eu copiei antes aqui dentro. E pronto, ele removeu aqui os valores que não tinham nada, né? Então se aqui tiver vazio, ele coloca vazio aqui também. Certo? Então aqui eu já posso excluir o restante dessas linhas aqui. Assim a contagem vai começar então na linha 2 e vai até a última linha que tiver algum dado, tá? No caso aqui está indo da 2 até a 3. Vamos fazer o loop aqui então. Vai começar com para. Aqui eu vou colocar a variável que vai ficar pegando os valores das linhas. Eu vou chamar ela só de i, porque essa variável ela vai ser um incremento, ela não vai ter um valor fixo. Então ela vai ficar pegando o valor dessa linha, em seguida dessa aqui, vai ficar mudando ao longo do loop aqui. Então ela vai ser um i. E enquanto esse i ele for menor do que o valor que está na última linha aqui, ó, aliás, menor ou igual. Essa variável aqui também eu tenho que declarar ela aqui, tá? Ainda não coloquei. E eu vou pegar ela também da planilha, página 1. E depois eu vou pegar então a última linha dessa planilha. Tá certo? Então essa variável aqui vai ser sempre, ela vai ter sempre o valor que tiver aqui, tá? No caso aqui está sendo 3. Então está perguntando aqui, enquanto o valor dessa variável i for menor do que o valor da última linha, ele vai executar o código que tiver aqui dentro. E depois que eu executar todo esse código, eu sempre vou incrementar aqui um valor a mais nessa variável, tá? Então é dessa forma que funciona o loop. Tá? Ele vai sempre somando um valor a mais nessa variável i e executa então o código que vai estar aqui dentro. Enquanto essa condição aqui ela for verdadeira. Bom, e aqui dentro desse loop, então a gente vai precisar dessas variáveis que a gente vai estar usando aqui, olha, que é esse e-mail, no caso aqui a escolha e o verificado. A gente vai precisar usar todos esses valores que vão estar na célula de cada linha. Tá? Então a gente vai declarar elas aqui dentro e elas só vão valer enquanto estiver rodando esse loop aqui. Então primeiro eu vou colocar aqui a variável e-mail.
Eu só tenho que entrar na página 1 aqui e pegar a posição que ela tá, olha, no caso aqui, ela tá na linha 2, também na coluna 2. Bom, essa é a posição dela, né? Linha 2. Porém, olha, a gente não vai verificar apenas a linha 2, a gente vai verificar essa linha, depois essa, todas as linhas que tiverem algum valor, né? Então, no caso, ao invés de chamar linha 2, eu vou chamar de linha I, porque é a variável I que vai conter os valores das linhas aqui conforme o loop vai andando. Então, colocar aqui linha I. A mesma coisa, então, eu vou fazer aqui para a variável escolha e verificado. Então, eu vou copiar aqui. Aí aqui eu mudo, aqui vai ser a variável escolha, né? No caso, a posição dela também na linha I, porém a coluna vai ser a coluna 3, que é essa célula aqui, e depois essa. Todas estão na coluna 3. E por último, essa variável verificado, que vai ser na coluna 4. Bom, e aqui em cada linha eu vou verificar então se essa célula é diferente dessa. Então para isso eu vou usar outra condição aqui. Então a gente vai perguntar se essa variável é diferente dessa. No caso ele está perguntando, na verdade, se o valor que está dentro da variável, tá? É que são diferentes. No caso, o valor que está dentro dessa variável e dessa aqui é o nome, tá? No caso aqui está em preparação e aqui também em preparação. Então aqui a resposta seria não, tá? Porque são iguais. Porém, se nesse caso aqui, olha, a resposta seria sim, né? O valor dessas variáveis seriam então diferentes. Tá? Então se a resposta for sim, ele vai executar o código que vai estar aqui dentro. Da mesma forma, tá? Esse código ele só é executado se a resposta for sim. Se não, ele já pula para cá, ó, e não manda nenhum e-mail, termina o código. Porém, se for sim, a gente vai escrever aqui o próximo passo, que é disparar o e-mail, tá? Então, se tiver diferente aqui, a gente vai enviar o e-mail para esse cliente e em seguida colocar aqui o mesmo valor que está aqui dentro. Então, para isso a gente chama o app do Gmail, no caso é esse aqui, tá? Depois de entrar no app, então a gente vai enviar esse e-mail. Aí aqui o parâmetro para enviar e-mail são 3, tá? A gente precisa de um e-mail, no caso, que vai estar aqui dentro. Separa por vírgula, aí coloca, no caso, o título do e-mail. Aliás, é o título. E por último, é o corpo do e-mail, que vai estar aqui dentro. Certo? Então aqui, olha, seria onde a gente escreveria o e-mail do cliente, certo? Assim como está aqui, ó, nesse código que já está pronto, seria isso daqui, né? Mas no caso a gente quer pegar esse e-mail de dentro de uma variável que foi preenchido lá no Glide. Então a gente só precisa referenciar o caminho dela aqui. Como essa variável já existe, essa variável e-mail, então a gente simplesmente pega ela e coloca aqui dentro. Como é uma variável, então eu não preciso colocar entre aspas. Aqui dentro então vai o título. Para o cliente então não precisar abrir o e-mail para poder ver o status, eu posso colocar isso então direto no título aqui. Por exemplo, eu deixo um espaço aqui e eu vou concatenar com o valor que tiver na variável. Por exemplo, se tiver em preparação, ele vai colocar esse valor lá dentro. Aí eu coloco aqui um mais e coloco a variável escolha. Então ele não vai dizer seu pedido está escolha, ele vai dizer seu pedido está, aí conforme o que tiver dentro dessa célula aqui, é o que vai aparecer aqui. Aí aqui no corpo do e-mail eu posso colocar, deixa eu ver, eu vou colocar assim.
Aí aqui na frente eu coloco o link. No caso, para mim colocar o link abaixo dessa linha, se eu der só um Enter aqui, o algoritmo ele não identifica. Então para mim dizer que eu quero pular uma linha, eu tenho que digitar aqui um /N, no caso a barra invertida. Isso aqui é identificado como um Enter. Aí aqui abaixo eu coloco então o link aqui do aplicativo. Pronto, feito isso ele vai enviar o e-mail e logo em seguida então a gente tem que copiar o valor que tiver dentro dessa célula aqui e colocar aqui dentro, para que ele na próxima verificação ele não envie o e-mail para essa linha de novo. Então aqui eu só tenho que informar qual a posição dessa variável e pegar o valor que está aqui dentro e colocar aqui. E como a gente já viu, né, vamos usar a variável página 1, que é da planilha aqui. Depois vamos pegar a posição da célula. Aqui a linha então vai ser a linha I, não é? Porque é conforme o loop, então ele vai alternando as linhas. E a coluna vai ser sempre aqui na coluna 3, aliás, na coluna 4. Então com isso ele já está dentro dessas células aqui dessa coluna. A próxima coisa que a gente vai fazer então é colocar o valor que tiver nessa variável aqui dentro. Então vamos colocar um valor. Aí eu coloco o valor da variável escolha, que é o que está guardando o que está dentro dessas células aqui. E basicamente é isso, tá? Só que tem um detalhe aqui, olha, a gente tem que prevenir logo, porque dessa forma, vamos supor que ele viu que estava diferente aqui, fez a verificação, aqui estava diferente, então ele vai disparar um e-mail. Aí nesse caso aqui, vamos supor que o cliente ele tenha colocado nessa célula aqui um e-mail que não existe. Aí o problema é que sempre que o algoritmo encontrar um erro, ele para a execução. Então, por exemplo, se ele não conseguisse enviar esse e-mail aqui, se estivesse errado no caso, então ele não executaria essa linha aqui de baixo, certo? Ele ia parar por aqui mesmo. Aí o problema é que toda vez ele ia fazer essa mesma verificação, porque aqui ainda iria estar diferente. Então toda vez ele ia tentar enviar esse e-mail para cá. Aí para evitar isso, a gente pega essa linha e coloca ela para cima, porque aí a primeira coisa que ele vai fazer é preencher aqui com o mesmo nome. E aí por mais que ele não consiga enviar o e-mail, na próxima verificação então ele já não vai mais tentar enviar nessa linha, porque aqui já vai estar igual a essa célula aqui. Não vai estar diferente, então ele não vai mais enviar e-mail nessa linha. E assim então ele vai poder continuar enviando nas outras linhas aqui que tiverem alguma alteração. Tudo pronto. Então para isso aqui funcionar, a gente só precisa então colocar ele aqui na ferramenta de script. Certo, então a gente precisa só vir aqui no Glide também e colocar um botão aqui, uma função, para ele fazer essas alterações aqui na escolha do status do pedido. Então para mim poder mandar para cá se está em preparação, se está pendente, se já está em trânsito, eu posso colocar aqui na outras colunas, mas eu vou criar aqui uma nova página. E vou colocar aqui então o status do pedido, que pode ser pendente. Eu vou colocar só esses aqui, só para exemplo. Tá? E aqui no Glide eu vou colocar aqui um outro campo que vai ser essa choice aqui. Olha só, ele já buscou lá pra mim. Na verdade ele tá pegando
dessa página aqui. Mas eu quero que ele pegue lá da página 3 que eu criei agora. Vou marcar aqui como obrigatório para não ficar em branco. Aí eu tô fazendo aqui, ó, para que você tenha uma ideia mais ou menos como que dá para fazer, tá? Mas esse campo aqui, ele não pode ser pelo cliente, tá? Não é o cliente que vai escolher o status. Isso aqui é um campo que só aparece para o administrador, tá? Porque o administrador que então vai fazer essa mudança lá do status do pedido do cliente. Eu vou mostrar como vai ficar aqui, olha. No meu, por exemplo, eu tenho aqui, olha, essas opções aqui, essas 3 opções são só para o usuário, para os clientes. Essas 2 aqui que eu uso só aparecem para o administrador, tá? Tem um filtro aqui que eu uso no e-mail mesmo. Então você tem que configurar dessa forma, tá? E é aqui dentro dessa aba de pedidos aqui, que é só o administrador que tem acesso. Aqui quando eu olho os pedidos, olha, é que eu tenho então essa choice aqui, que eu consigo mudar lá o status do pedido, tá? Então tem que ser dessa forma, só para o administrador ter acesso. Aí aqui tem uma outra coisa, olha. Aqui quando eu vou enviar o pedido, olha só, se eu clicar aqui já vai enviar. E as colunas que eu estou enviando são essas aqui. Aqui embaixo tem essa coluna pedido pendente, que ela está indo lá para a escolha. Essa coluna, a única coisa que ela está mandando lá para a planilha, aqui olha, é uma coluna de template e ela só está mandando esse nome aqui. Quando eu envio o formulário, ele já vai automaticamente, esse nome já preenche lá a planilha. Então a gente vai fazer dessa forma. Tá certo? Então aqui eu vou criar também essa coluna. E aqui dentro aí você coloca a opção que você quer que apareça de imediato, para que quando o cliente fizer o pedido dele, já apareça lá. No meu caso eu coloquei como pedido pendente, para que o administrador tenha a obrigação de ir lá e já colocar que o pedido está em preparação. Mas você já pode colocar direto para o pedido estar pedido recebido, pedido em preparação. É o que vai aparecer primeiro, tá? Então aqui eu vou colocar pendente mesmo. Então aqui, essa choice aqui não vai estar aparecendo para o usuário. Aí quando ele enviar o formulário, você acrescenta aqui nas colunas que vão ser enviadas. Aí você coloca essa nova coluna. Aqui, pedido pendente. Ela vai colocar o nome pendente, então, lá na aba escolha. Tá? Ela vai vir para cá. Certo? Então, veio para cá. Certo? Então quando você envia, ele vem aqui para a planilha como pendente. Aí o administrador então é que vai fazer as alterações aqui para dizer se já está em preparação ou já saiu para entrega. E assim o cliente vai estar recebendo o e-mail dele lá. Beleza. Então vai ficar na próxima aula, olha, só para a gente ajeitar esse código aqui, tá? Para uma forma que a gente já consiga rodar e tá fazendo o envio desse e-mail.